Nesta noite, 1º de abril de 2026, na presença de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e na presença da Igreja de Cristo Jesus, vou pregar a parte 33 de 40 na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no seguinte tema: o relacionamento do crente moderno como cidadão de dois mundos. Romanos 13, de 1 a 7. Esse tema será feito em duas pregações, esta e a próxima. E agora ouçam com bastante atenção essa introdução teológica. Romanos 13, de 1 a 7. Você ouviu que em Romanos 12, o apóstolo Paulo abordou o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com nossos irmãos, ainda mais com nossos inimigos. Agora, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai analisar mais 3 relacionamentos. O relacionamento com as autoridades, são os magistrados, o relacionamento com a lei e o relacionamento com o dia da parousia, a segunda vinda em glória de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. No capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo tratou dos cristãos espirituais no corpo espiritual, a igreja. Esses cristãos viviam no mundo. Após dar regras espirituais de como viver na igreja, o apóstolo Paulo, agora no capítulo 13 de Romanos, explica como os cristãos podem praticar seu cristianismo no mundo secular, político e cotidiano. Essa é uma noite perfeita para aprender. O cristão é um cidadão de dois mundos, de duas ordens. E o apóstolo Paulo usa o exemplo máximo do mestre, Cristo e Jesus. Ele disse em Mateus 22, 21, dai, pois, a César, no grego, Caissará, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. O capítulo 13 de Romanos contém o que talvez constituam as palavras mais importantes já escritas na história do pensamento político. Vou compartilhar agora esses novos relacionamentos. Essa é a noite perfeita para aprender. Estou fazendo uma exposição teológica e apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre nosso relacionamento com as autoridades. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades, no grego exousia, às autoridades superiores. Quando o apóstolo Paulo menciona autoridades superiores, está referindo-se ao Estado, com seus representantes oficiais. O apóstolo Paulo não defende aqui
nenhuma forma específica de governo, mas afirma que esse governo é uma instituição de Deus. Quer ouvir mais? É Deus quem levanta e depõe reis, também governadores, prefeitos, presidentes, vereadores, deputados, e a lista é grande. É Deus quem coloca no trono aqueles que governam e os tira do trono. Estamos aí próxima a uma eleição. É Deus quem governa o mundo e faz isso mediante as autoridades constituídas. Deus é Deus de ordem e não de desordem. Você sabia? Deus instituiu o governo e não a anarquia. Essas autoridades sósias superiores, hiperechal, não são as potestades soberanas que dominam o império ou ostentam domínio soberano, mas as que têm alguma preeminência sobre os demais. Refere-se às pessoas chamadas magistrados, e não a uma comparação dos distintos magistrados entre si. Você sabia? Nossa obediência às autoridades não é servil, mas positiva e crítica. A Igreja de Cristo precisa ser a consciência do Estado, alertando-o sempre de seu papel. A autoridade das autoridades possui limites. O Estado não pode ser absolutista, divinizado. O Estado deve ser laico e jamais interferir no fórum íntimo das pessoas para escravizar as consciências. A autoridade do Estado é delegada e não autoridade absoluta. Preste atenção, apenas 3 organizações terrenas foram instituídas por Deus: a família, a igreja e o governo. Suas funções não se sobrepõem e há confusão e problema quando isso acontece. A palavra de Deus precisa ser sistematicamente lida, ouvida e estudada no que se refere sobre o nosso relacionamento com as autoridades. No decorrer dos séculos, a relação do Estado com a Igreja tem sido notoriamente controvertida. 4 modelos principais já foram testados. Primeiro modelo, o erastianismo, isto é, o Estado controla a Igreja. Depois, a teocracia, a Igreja controla o Estado. O constantinismo, compromisso pelo qual se estabelece que o Estado favorece a Igreja e essa se acomoda ao Estado a fim de garantir seus favores. E a quarta, parceria. A Igreja e o Estado reconhecem, incentivam um ao outro nas distintas responsabilidades dadas por Deus em um espírito de colaboração construtiva. O último, a parceria, parece
o que melhor se encaixa no ensino do apóstolo Paulo, a parceria. Vou compartilhar verdades teológicas e apologéticas destacadas pelo apóstolo Paulo em Romanos 13. Primeira verdade teológica: a origem da autoridade. E nesse sentido, o apóstolo Paulo destaca 3 aspectos importantes. Primeiro, a autoridade procede de Deus. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O apóstolo Paulo deixa claro que nenhum indivíduo está isento dessa sujeição às autoridades. Nenhuma pessoa desfruta privilégios especiais. Nem a incredulidade, nem a fé oferecem imunidade. O apóstolo Paulo diz que Deus é a fonte de toda autoridade, e os que a exercem o fazem por delegação divina. A autoridade precisa reconhecer que sua autoridade é delegada. Aquele que exerce autoridade é servo. Aquele que exerce autoridade é subalterno. Aquele que exerce autoridade é constituído por Deus para governar em conformidade com a justiça. Deus é o protótipo e o arquétipo da autoridade. É a autoridade de Deus que se exerce quando exerce a serviço do bem. Essa é uma noite perfeita para aprender sobre o relacionamento do crente moderno com o cidadão de dois mundos, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a pátria onde vivemos e nascemos. Segunda verdade teológica: o compromisso de obedecer à autoridade. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A atitude que você precisa ter em relação às autoridades é sujeição. O termo grego sujeito, hipotasson, não implica de modo algum servilismo. Trata-se de uma sujeição que visa evitar a desordem e promover a paz, como convém no Senhor Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda afirma em Romanos 13:5: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Romanos 13:5. A obediência à autoridade não tem um caráter de resignada submissão inspirada por temor ou medo, seja de multa, de prisão. Sua obediência não se dá só por medo das consequências. Você obedece às autoridades por questão de consciência, pois aceita que a autoridade vem de Deus, e quando obedece a essa autoridade, obedece a Deus. Policiais, civis, militares, políticos, pastores, capelães,
são autoridades. Cássio é autoridade, capelão. Terceira verdade teológica. A atitude de não resistir à autoridade. Romanos 13:2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A expressão grega se opõe, antitassomai, significa lançar em batalha contra. E o apóstolo Paulo fala sobre uma resistência formal, planejada, proposital e sistemática. A resistência que você pode ter não é ao princípio de autoridade, mas aos desmandos da autoridade. No momento que a autoridade foge do seu caminho, no momento que a autoridade deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, no momento que a autoridade oprime, quando se corrompe, quando torce as leis ou elabora leis injustas de opressão, no momento que a autoridade cria meios e instrumentos para expoliar os fracos, os pobres, no momento que a autoridade suborna os tribunais contra os pobres, os injustiçados, no momento que a autoridade arrebata o direito dos inocentes, no momento que a autoridade ama o luxo e esquece a fome e a miséria do povo a quem governa, no momento que a autoridade promove a idolatria, induz o povo a se desviar, no momento que a autoridade colabora com a depravação moral e o desbarrancamento da virtude, então esse governo precisa ser alertado, confrontado. E o nosso maior confronto é na eleição. No momento que a autoridade deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, precisa ser alertado como João Batista alertou Herodes Antipas, chamado Herodes o Tetrarca, e quer saber qual foi a repreensão de João Batista? Herodes Antipas abandonou sua esposa legítima, filha do rei Aretas, para se casar com Herodias, que era esposa do seu irmão e a cunhada. João Batista condenou essa união com um adultério em uma violação da lei de Moisés e perdeu a cabeça. No momento que a autoridade deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, precisa ser alertado como o profeta Amós alertou Jeroboão II. Os principais aspectos de como Amós alertou o reino de Jeroboão inclui visões de destruição. O profeta Amós relatou visões como a do prumo, Amós 7, 7-9, indicando que Israel não estava alinhado com a justiça de Deus e por isso o santuário de Betel e a casa de Jeroboão seriam destruídos. Crítica à injustiça social. O profeta Amós denunciou os ricos por venderem
o justo por dinheiro, esmagar os pobres pervertendo o direito, rejeição da falsa religião. O profeta Amós condenou a religiosidade superficial de Israel, que adorava a Deus em Betel com bezerros de ouro, enquanto ignorava a lei divina. Agora, confronto com a autoridade. O alerta do profeta Amós foi tão direto que Amazias, o sacerdote de Betel, acusou o profeta Amós de conspiração contra Jeroboão e tentou expulsá-lo, pedindo que ele profetizasse em Judá e não no santuário real. Amós veio do sul e estava profetizando no rei do norte. No momento que a autoridade deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, precisa ser alertado como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico. No momento que a autoridade deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, precisa ser alertado como Martinho Lutero, como John Wesley, Charles Finney e tantos outros, a fazerem a vontade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não pode, a título de obediência, ser colaboracionista, entreguista e conivente com a opressão, a corrupção e a maldade. A igreja europeia foi colaboracionista com o nazismo de Adolf Hitler. No Brasil, infelizmente, dói a consciência, muitos pastores foram entreguistas no regime da ditadura e da repressão militar. Infelizmente, quando o governo se desvia de sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias à lei de Deus, a desobediência civil se torna uma obrigação do cristão, da igreja, e precisamos resistir fortemente, como diz a Bíblia, das parteiras hebreias que recusaram a matar os meninos recém-nascidos no Egito por ordem de Faraó. Por isso que a eleição é importante. Quando o governo se desvia de sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias à lei de Deus, precisamos resistir, como Mesaque, Sadraque e Abednego resistiram às ordens de Nabucodonosor para adorar a sua imagem. Precisamos resistir, como Daniel, a trama que lhe armaram para não orar a Deus. Você está gostando de ouvir sobre o relacionamento do crente moderno com o cidadão de dois mundos. Quando o governo se desvia de sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias à lei de Deus, precisamos resistir como os cristãos primitivos, para não adorar o imperador romano. Ainda que selando essa resistência com o próprio sangue, incendiados no jardim de Roma e rasgados por feras do Coliseu romano. Ouça aqui o contexto da perseguição, crimes de Estado. A recusa em prestar honra divina ao imperador era considerada uma rebelião política, traição e ódio à raça humana, resultando em torturas, fogueiras, como no tempo do imperador Nero.
execuções. Ouça agora, culpa por desastres. Os cristãos eram culpados por perturbar a paz de Órum, harmonia com os deuses, sendo responsabilizados por pragas, fomes e derrotas militares, perseguições sistemáticas, embora houvesse período de calma. Impérios como o de Décio e Diocleciano lançaram perseguição generalizada contra os cristãos, forçando a apostasia. Em cada caso supracitado, o propósito foi demonstrar a submissão dos cristãos a Deus e não a sua oposição ao governo. Se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então, como cristãos, como igreja, nosso dever claro: resistir, não nos sujeitar, desobedecer ao Estado a fim de obedecer a Deus. A história tem demonstrado que toda vez que o teísmo é aceito, a liberdade humana é assegurada, enquanto a tendência natural do ateísmo é sempre totalitária. Muitos se entregaram à subserviência aos ditames de governos totalitários. Nessas horas precisamos responder como os apóstolos. Em Atos 5:29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Atos 5:29. Todavia, é grave pecado resistir à autoridade. Quem a resiste, resiste ao próprio Deus. É rebelião contra Deus, e ninguém pode resistir a Deus senão para a própria condenação e ruína. O que resiste à autoridade esforça-se para transtornar a ordem de Deus. E essa resistência gera desordem, patrocina a anarquia e o desgoverno e estabelece o caos. Você sabia? Ouça o decreto da palavra revelada, inspirada e profética da parte de Deus. Romanos 13:2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é inimigo da anarquia quanto da tirania. Essa é uma noite perfeita para aprender. Estou fazendo uma exposição teológica e apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre o nosso relacionamento com as autoridades. Romanos, capítulo 13, versículo 4 e versículo 5. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada macaira, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Romanos 13:4. Agora, Romanos 13:5. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O apóstolo Paulo diz que a autoridade é ministro, diáconos de Deus. João Calvino disse: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações.
os magistrados precisam entender sua vocação, seu chamado e seu ministério de diaconia. Os magistrados não são autocratas, mas homens vocacionados por Deus, são ministros de Deus, diáconos de Deus, representantes de Deus, e estão sob as mãos de Deus. Os magistrados são mordomos de Deus. Romanos 13, 4 e 5 não consigna aos governantes carta branca para exercitarem poderes ilimitados. Esses poderes são limitados pela natureza da autoridade que é entregue ao magistrado civil. A autoridade do magistrado está sob a autoridade de Deus. Você sabia? O poder do magistrado não vem de si mesmo. Os magistrados não são absolutistas. Os magistrados não governam a parte de Deus sem a direção de Deus, sem reconhecer a soberania de Deus e sua justiça. Os magistrados não governam bem sem conhecerem a ética de Deus, os valores de Deus, os propósitos de Deus e a palavra de Deus. Você sabia? Por isso, a autoridade não é constituída para dominar com rigor e despotismo, mas nem com violência, mas para o bem, para a justiça. A autoridade não recebe poder limitado para rechaçar a autoridade de Deus que está acima. A autoridade é vigário de Cristo. A autoridade representa a Deus na aplicação da justiça e na punição do mal. Mas como pode ser ministro de Deus a autoridade que nega que Deus existe? Quer saber como pode representar Deus? Como autoridade que descrê de Deus pode agir em seu nome? É por isso que governos que aderem ao ateísmo bandearam para o totalitarismo e a crueldade, resultando em desatinos históricos que trucidaram milhões e milhões de pessoas sob a tirania e a tortura. Ouça aqui alguns exemplos. No regime despótico de Mao Tse-tung, 60 milhões morreram na China. Existe um livro, A Igreja na China. Compre-o e leiam. A Igreja na China. O regime nazista, que provocou a Segunda Guerra Mundial, matou mais 60 milhões. O regime stalinista, com seu ateísmo intolerante e cerca de arame farpado, sacrificou milhões de pessoas. O fascismo e o nazismo, com sua truculência, inundaram a Europa no mar de sangue. O comunismo manteve por meio século milhões de pessoas debaixo da opressão. Ainda hoje, infelizmente, governos absolutistas governam o povo com punhos de ferro. Agora, como explicar a presença dessas autoridades más? Ouça o decreto da palavra inspirada e revelada da parte de Deus. Abra suas Bíblias em Oséias 13:11. Oséias 13:11, a Bíblia diz: deite um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. Oséias 13:11. É por culpa do homem e somente do homem que uma bênção tão excelente de Deus se converte em maldição. Deus castigou Israel com a vara da Síria e disciplinou Judá com o cetro da Babilônia, Nabucodonosor.
ouça mais lições do apóstolo Paulo sobre nosso relacionamento com as autoridades. Agora, fique de olho na finalidade da autoridade. Versículo 13 e 4. Isso nós já lemos. A autoridade constituída tem duas finalidades, ambas importantes, ambas fundamentais para o progresso e a paz da sociedade. Primeiro, promover o bem, Romanos 13, 3 e 4. O objetivo do governo civil não é promover o bem-estar dos governantes, mas dos governados. Eles são ordenados e investidos de autoridade a fim de agir com terror para os malfeitores e louvor para aqueles que fazem o bem. Se a autoridade é representante de Deus, se é vigário de Cristo, e Deus é justo e bom, a autoridade precisa compatibilizar-se com o caráter que ela representa. Quer saber qual é o ministério que Deus confiou ao Estado? É um ministério que tem a ver com o bem e o mal. Paulo afirma em Romanos 12, 9, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Agora, Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, Paulo descreve o papel que cabe ao Estado com respeito ao bem e ao mal. O papel do Estado, preste atenção, é promover o bem e coibir o mal. Romanos 13, 4. A autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Quer saber que tipo de bem é esse? O bem espiritual. O governo deve promover a verdade. Quando um governo promove o ateísmo ou outras aberrações que levam o povo a desviar-se da verdade, está cavando uma sepultura e tornando-se instrumento de juízo e não de bênção. Ouça o decreto da palavra de Deus em Salmos 33, 12. Feliz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O objetivo do governo civil não é promover o bem-estar dos governantes, mas dos governados. Maldito é o ministro que apacenta a si mesmo e não ao seu rebanho. Maldito é o que legisla em sua causa própria. Maldito é o governante que se deleita nas camas de marfim e nos banquetes regalados, enquanto o povo geme sobre a tirania e a fome. Olha para o governo brasileiro. É uma vergonha. Quer saber que tipo de bem é esse? O bem espiritual. Ainda mais o bem político e o bem social. O governo tem um compromisso de promover a dignidade humana, estabelecer a justiça social, defender a liberdade, coibir os preconceitos, defender os humildes, os fracos, os desassistidos ou os despossuídos. O governo precisa ser padrão de honestidade. O governo não pode ser corrupto, imoral e parcial, mas está tudo errado. Quando for votar, vote certo.
Quer saber que tipo de bem é esse? O bem espiritual, o bem político, o bem social e o bem econômico. O governo precisa valorizar o homem e o trabalho, remunerando-o com justiça para que todos possam viver dignamente. Quer saber que tipo de bem é esse? O bem espiritual, ainda mais o político, social, econômico e moral. O governo precisa estimular e promover um alto nível moral do seu povo. Um povo não é forte sem valores morais sólidos. O patrocínio da cultura e moral está destruindo nosso povo. Você liga a televisão, só tem entretenimento, só porcaria. E o povo aplaude, festeja, se embriaga, se prostitui. E eles gostam disso. E o governo dá. Infelizmente, os grandes reinos e nações do passado caíram não por forças externas, mas por debilidade interna. Uma nação nunca é forte se os valores morais que a sustentam estão entrando em colapso. Os historiadores dizem que o Império Romano só caiu na mão dos bárbaros porque já estava podre, fedendo por dentro. Ali tinha idolatria, homossexualismo, lesbianismo. As grandes potências econômicas da atualidade. Veja a guerra aí, a guerra aí, Israel. Tanta guerra aí. E estão cavando sua própria sepultura. E ainda quer arrastar osso para lá. Nós estamos a ponto de uma terceira guerra mundial. Repetir, estamos próximo a uma terceira guerra mundial. E se for, eu vou ter que ir para lá. Tem que ir até 59, estou 52. Eu tenho que ir. Tem 60, não vai. Abaixo, tem que ir. Eu vou como pastor capelão, infelizmente. Se concentre mentalmente no sentido de castigar o mal. O Estado recebe a incumbência de uma função explicitamente proibida ao cristão. Deus proíbe ao cristão aplicar vingança pessoal e ordena ao Estado fazê-lo. E a vingança pertence a Deus. A autoridade deve ser austera no controle do mal, ao mal, pois liberdade sem restrição resulta em anarquia. O governo não pode ser complacente com a injustiça, com o mal, com a anarquia, com as forças desintegradoras que tentam anarquizar a sociedade. A palavra grega usada para a espada é makaia. Já correu antes nessa carta indicando morte. Veja Romanos 8:35. Vou embocar a trombeta em sinal de alerta. Nesses dias degenerados em que o veneno do humanismo dirigiu a simpatia para o criminoso, olha aí, muitos criminosos no Brasil têm até comandos, em vez de para a vítima. Repetir. Nesses dias degenerados em que o veneno do humanismo dirigiu a simpatia para o criminoso em vez de para a vítima, deve-se notar especialmente que Paulo descreve os controles postos pela lei em termos de vingança retributiva. O governo
não pode agir com frouxidão no castigo do mal. E não faz porque está tudo no mesmo buraco, farinha do mesmo saco. O governo precisa punir exemplarmente os promotores do mal. E os juízes tentam e são tirados do cargo. O governo precisa reagir com rigor e firmeza contra toda forma de violência, crime, suborno e corrupção. Olha aí o INSS. Assim como Deus não tolera o mal, as autoridades devem ter pulso forte para combatê-los. Quando o Estado castiga o malfeitor, está agindo como servo de Deus, executando sobre ele a ira de Deus. Assim como Deus não tolera a injustiça, a autoridade civil ou militar não pode ter dois pesos ou duas medidas. A autoridade não pode favorecer os poderosos e negar a justiça aos fracos, aos pobres. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, ou o governo civil ou militar não pode acobertar o erro daqueles que cometem crimes de colarinho branco. Colarinho branco, devia ser preto, de vergonha, mas é branco. Como servos de Deus, devemos orar pelas autoridades, devemos honrá-las, obedecer-lhes e pagar tributos, mas devemos confrontá-las se elas desviarem da verdade, pois, enquanto a autoridade governa sob o governo de Deus e o representa, somos a consciência do Estado e devemos chamá-la a voltar ao seu papel sempre que ele pede o rumo de sua caminhada. Ouça agora Romanos 13, 6 e 7. Por esse motivo, também pagar tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Agora, Romanos 13, 7. Pagar a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Romanos 13, 7. O crente é cidadão de dois reinos. É cidadão do mundo, ainda mais na cidade do Deus vivo. O crente moderno deve obediência ao Estado e obediência a Deus. A obediência do crente moderno ao Estado é delimitada por sua obediência a Deus. O termo grego para ministros, aqui não é diáconos, mas leitorgos, que geralmente tem implicações religiosas. O termo grego ministros, leitorgos, foi usado para descrever os anjos, sacerdotes e o próprio Paulo. Leitorgos, ministros. As obrigações do crente moderno para com o Estado são estabelecidas por Deus. É o próprio Deus quem nos ordena pagar ao Estado tributo e imposto, tratando as autoridades com respeito e honra. Uma vez que o Estado precisa prover certos serviços, estes têm o seu custo, é absolutamente legítimo que o Estado cobre impostos. Você sabia? Por isso, todo crente moderno deve acatar de bom grado as suas obrigações tributárias, pagando completamente suas dívidas, tanto no nível nacional como local. Você sabia? O crente moderno consciente submete-se à autoridade do Estado, honra seus representantes, paga seus impostos
e ora pelo bem-estar do povo. Você sabia? Enquanto o governo não pode exorbitar em sua função, sobrecarregando o povo com pesados e abusivos impostos, vivendo no fausto e no luxo às expensas da pobreza e miséria do povo, não poucas vezes, preste atenção, os profetas de Deus condenaram os reis por esse abuso e anunciaram sobre eles o juízo de Deus. Os profetas de Deus confrontaram os reis de Israel e Judá, condenando o abuso de poder, idolatria, injustiças sociais, através de confrontos diretos, parábolas e anúncios do juízo de Deus. Eles agiam com a consciência da nação, lembrando as monarcas de que eles eram servos de Deus e não divindades. O profeta Elias contra o rei Acabe, abuso de poder e idolatria. O profeta Elias confrontou diretamente o rei Acabe e a mulher Jezabel, após eles conspirarem para matar Nabote e tomar sua vinha. O profeta Elias declarou: tu matastes e também tomaste a herança. E profetizou uma morte violenta para Acabe e uma destruição brutal para toda a sua família. Cuidado. O profeta Natã contra Davi, adultério e assassinato. O profeta Natã confrontou Davi após o pecado com Batseba e o assassinato de Urias. Ele usou uma parábola para fazer Davi reconhecer seu próprio pecado e anunciou que a espada nunca se apartaria de sua casa, e assim aconteceu. O profeta Aias contra Salomão, idolatria. Quando Salomão se desviou para deuses estrangeiros, o profeta Aias rasgou sua capa em 12 pedaços, entregando 10 a Jeroboão, simbolizando que Deus dividiria o reino e retiraria a maior parte das tribos de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Conclusão: o profeta Amós contra as injustiças sociais. O profeta Amós denunciou reis e nobres que oprimiam os pobres, vendendo o justo por prata e violando o direito dos necessitados. O profeta Amós anunciou que Deus traria inimigos para destruir suas casas luxuosas. Bem feito. Se por um lado temos responsabilidades para com o Estado, por outro lado, o Estado tem responsabilidade para conosco. Quando se instalam no poder homens gananciosos e corruptos que mordem vorazmente o erário público, desviando os recursos dos impostos para suas gordas contas bancárias e paraísos fiscais, ou desviam para o ralo da corrupção verbas que deveriam promover o bem do povo. Essa atitude má do governo deve ser denunciada com toda veemência e ousadia. Olha aí as eleições. O Estado não está acima da lei moral, mas deve ser seu mordomo. Sem justiça, que são os reinos, senão grandes bandos
de ladrões, ladrões, ladrões. Que Jesus nos ajude a ficarmos firmes como cidadãos de dois reinos, o reino de Deus e o reino dos homens, na qual estamos inseridos. Que Jesus nos abençoe nesse sentido. Amém.